Nesse vídeo eu vou falar sobre o que, para mim, é o maior intelectual de todos os tempos. Se, por um lado, eu falei já em outros vídeos, né? Aliás, assista vai aparecer aqui o vídeo do Platão, onde eu falo um pouco sobre Platão. Então, se eu penso que Platão é o maior filósofo de todos os tempos, para mim, Aristóteles foi o maior intelectual de todos os tempos. Simplesmente um gênio que tratou dos mais diversos assuntos, como eu vou falar rapidamente aqui nesse vídeo para vocês. Bem, Aristóteles, ele nasceu em Estagira, né? E aí por isso que alguns até o chamavam de o Estagira, ficava na região do reino da Macedônia, né? Ficava mais ou menos mais para o norte de Atenas, assim. E seu pai foi médico na corte do rei, então Aristóteles teve digamos, uma infância tranquila, né? Muito jovem saiu lá da Macedônia e foi para Atenas. E em Atenas foi estudar com o maior pensador daquela época. Com a morte de Sócrates, Platão passa a ocupar esse posto do maior intelectual. Não, obviamente, não imediatamente, né? Porque quando Sócrates morre, Platão ainda era muito jovem. Então, com o passar dos anos, das décadas, Platão se torna o grande intelectual de Atenas. E Aristóteles sai, portanto, lá da sua Macedônia e vai para Atenas estudar com Platão, né? E claro, né, sai de lá um dos grandes e se torna um dos maiores de todos os tempos, né? Mas foi um aluno exemplar, né, na academia de Platão, mas com o passar dos anos, né, após a morte de Platão, ele tem um desencanto com a academia. Porque com a morte de Platão, o Espeusipo, né, ou Euspeusipo, né, ele passa a ser quem, digamos, organiza, administra a Academia de Platão, e a Academia de Platão foi cada vez mais indo para o lado da matemática, da geometria, e deixando a própria filosofia um pouco em segundo plano. E depois de alguns anos, vendo isso, Aristóteles opta por se retirar da academia, né? E logo depois ele fica vagando, né, por aquela região de Atenas, sem grandes locais fixos, até que já era conhecido, um pouco conhecido como um intelectual, enfim, e recebe um convite do rei Filipe da Macedônia para retornar à sua cidade natal e se tornar preceptor de Alexandre o Grande. E obviamente aceita, né, e não é coincidência que Alexandre o Grande se torna o maior o maior general de todos os tempos. Por quê? Porque Alexandre não era simplesmente um homem da guerra. Alexandre o Grande era também um homem da filosofia. Era uma pessoa letrada, uma pessoa que estudou música, estudou matemática, filosofia, política e dos mais diversos assuntos com Aristóteles. Então ele era um pensador que também era general. Então, uniu o útil ao agradável e se tornou esse gênio que foi Alexandre o Grande. Depois que Alexandre o Grande sai para sua campanha, Aristóteles opta por retornar a Atenas. E em Atenas funda o chamado Liceu, ou Liceu para nós, e ganha esse nome porque, na verdade, Aristóteles se reunia num bosque, onde esse era um bosque que era cultuado o deus Apolo Liceum. E então a sua escola acabou ganhando esse nome de Liceu. Outros chamavam essa escola de Aristóteles de escola peripatética, que vem do grego peripatos, né, que é caminhar. Porque enquanto Platão se reunia com os discípulos e filosofava, digamos, mais ou menos sentado, enfim, parado, Aristóteles tinha o costume de filosofar com os seus discípulos caminhando por esse bosque. Daí ganha o nome da escola peripatética. Agora, apesar de ser um discípulo de Platão, assim que logo depois que vai fundar a sua escola e começa a produzir as suas obras, o que vai acontecer?
Aristóteles ele vai se desvencilhar de Platão e vai ser até um crítico de Platão em muitos aspectos, especialmente na ideia da dualidade, porque ele discordava daquela ideia de Platão da existência do mundo das ideias e do mundo sensível. Né? Para Aristóteles, o que existia era aqui e era matéria e forma. Então, essa dualidade de mundo metafísico de Platão, ele discordava, entendia que tinha sido um erro de Platão, na verdade, porque o que existiria seria matéria e forma. E como eu falei, Aristóteles vai ter uma relevância muito grande, são várias as questões que Aristóteles influencia. Por exemplo, uma questão muito importante é a questão das causas. Né? Aristóteles então vai dizer que toda consequência tem uma causa, a priori. Então, por exemplo, eu sou a causa dos meus filhos, que são consequência. Né? Eu, apesar de ser causa dos meus filhos, sou também consequência. De quem? Dos meus pais. Então, praticamente, toda consequência teria uma causa. Apenas um ser não teria uma causa, que seria Deus. Deus, a força ou força motora inicial. Aristóteles não usa a palavra Deus, ele usa força motora inicial, ou motriz inicial. Quem vai utilizar essa ideia como Deus vai ser São Tomás de Aquino, que é um grande filósofo medieval, um neo-aristotélico, e que pensa o cristianismo a partir do aristotelismo. Mas então essa força motora inicial é aquela que é causa para todas as outras coisas no mundo. Todos os outros seres, entes e afins derivam dessa força motora inicial sem que essa força precise de uma outra força anterior. Por isso que São Tomás de Aquino utiliza essa ideia de Deus. Né? Isso é muito interessante. Aristóteles também vai divergir de Platão, por exemplo, na questão da política. Enquanto Platão vai dizer que a democracia é um horror, que a única forma de governo boa seria o governo do rei filósofo, né? Aristóteles vai dizer que não, que você pode sim ter uma boa monarquia, pode ter sim uma boa democracia e uma boa aristocracia, não é verdade? Agora, esses governos podem se desvirtuar. Uma monarquia desvirtuada se torna uma tirania, não é? Uma aristocracia desvirtuada, uma oligarquia. E uma democracia desvirtuada se torna uma demagogia. Mas, portanto, não é o próprio regime político o causador da aventura, da desdita de um Estado, mas e sim se ele é realmente aquele regime ou se foi desvirtuado. Né? Além disso, por exemplo, uma coisa também muito legal em Aristóteles vai dizer que tudo no mundo possui uma finalidade. Só uma coisa não tem finalidade. Um conhecimento, né, digamos assim, seria a filosofia. Enquanto você estuda direito para aprender as leis, medicina para salvar vidas, biologia para entender a vida, a filosofia não tem qualquer finalidade. Justamente por não ter uma finalidade específica, é que ela serve e é essencial para todos os ramos do conhecimento humano e seria a grande mãe de todos os demais conhecimentos humanos. E isso serviu muito para Aristóteles, porque Aristóteles, diferente de Platão, ele não escreveu apenas sobre filosofia, escreveu também sobre política, astronomia, biologia, botânica, alguns acreditam que até medicina ele escreveu um pouco. Portanto, Aristóteles foi esse verdadeiro intelectual completo. Se Platão foi um gigante na filosofia, Aristóteles, além de um gigante na filosofia, foi um gigante, digamos, na forma de pensar naquele momento histórico científica. Apesar de nem se falar ainda em ciência, talvez Aristóteles tenha sido aquele que mais se aproximou do que hoje entendemos como ciência. Simplesmente um gênio. Muito obrigado. E não se esqueça, clica aí para dar um joinha para a gente e nos siga aqui no Hipojúri Educacional. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.